Então, gente, existem diversos inimigos naturais das abelhas sem ferrão. Eu vou falar das duas que são as principais, tá bom? Que são os forídeos e as formigas. O que são os forídeos, pessoal? São pequenas moscas. São pequenas moscas, tá? Essas pequenas moscas que vocês estão vendo aí nas imagens, elas depositam os ovos nos potes de pólen abertos, tá? Nas células de crias novas, tá? Que ainda não estão fechadas, na lixeira, porque existe, as abelhas elas têm uma lixeira dentro do, do ninho, onde elas colocam os restos dos detritos, e naqueles favos danificados que deixam o alimento exposto, né? O alimento das larvas. Então, essas moscas, elas são atraídas pelo pólen que fermentou, que ficou com cheiro ácido, tá? E elas entram, e elas são muito pequenininhas, elas são muito ágeis, são muito rápidas, e elas colocam muitos ovos. E esses ovos se desenvolvem muito rapidamente, tá? Então, o estrago que elas fazem, tá, em grandes infestações, elas podem produzir a maior parte do alimento ali que está disponível, inclusive consumindo o alimento larval que está dentro das células de cria, e aí ela pode enfraquecer e causar até a morte da colônia, tá? A perda da colônia. Então, elas são a principal praga, na verdade, a principal dor de cabeça para o criador de abelhas sem ferrão. É essa mosquinha aí. E olha só, elas são abundantes no período chuvoso, que é exatamente o período em que nós estamos. Como eu, então, me livro desses forídeos? Ou então, como eu evito, na verdade, né? Porque se você quer se livrar é porque você está com esse problema. Na verdade, eu quero evitar. Então, aquele manejo de você fechar as frestas, né, da caixa no momento de uma transferência, no momento de uma divisão, fazer alimentações estratégicas para que aquela colônia se fortaleça, né, colocando o xarope lá dentro para que a colônia se fortaleça mais rápido. E, principalmente, colocando armadilhas para esses forídeos. Essa armadilha ela é bastante simples, gente. Ela consiste basicamente em um recipiente vedado com furos feitos com um prego pequeno, tá? Onde você vai colocar dentro desse recipiente vinagre de maçã, tá? E algumas gotas de detergente. Por que vinagre de maçã? Porque o vinagre ele tem um cheiro ácido, tá? O vinagre ele tem um cheiro ácido que é muito semelhante ao cheiro ácido do pólen quando ele fermenta. Então, como elas são atraídas por esse cheiro ácido, elas vão para as iscas e não para o pólen. Então, essa isca ela pode ser colocada em forma de pote dentro da colônia, né, no momento da divisão, no momento da transferência, quando a colônia está desorganizada e ela vai ainda começar a se organizar, ou ela pode ser pendurada a uma distância ali também de 10 metros das suas caixas de abelhas sem ferrão. Por que uma distância tão grande? É porque as abelhas também são atraídas por esse cheiro mais ácido. Tá? Não são apenas essas moscas, esses forídeos, as abelhas também. Então, quando você coloca muito perto das colônias, as abelhas vão ser atraídas por essa armadilha. Mas aí vocês perguntam, professor, então eu não deveria colocar essa armadilha dentro da colônia, como o senhor falou. Vocês podem colocar, contanto que o furo que vocês fazem nessa vasilha seja suficiente para a passagem da mosca, mas não seja suficiente para a passagem da abelha. É uma mosca muito pequena, menor do que a abelha, então o furo de um prego pequeno é suficiente para que passe a mosca para dentro dessa armadilha, mas não passe a abelha. Tá? E por que eu coloco detergente nesse vinagre? O detergente justamente faz com que essa mosca não flutue na água, no vinagre, na verdade, e consiga escapar. Quando essa mosca ela encosta nesse vinagre com detergente, ela afunda, ela não consegue flutuar, tá? Então, essa é a técnica para você evitar os furinhos na produção de abelhas sem ferrão. Dúvidas até Professor, aqui? Pode falar. essa mosca é a mesma mosca, aquela mosca branca da fruta? Não.
É outra mosca, tá? Ah, tá bom. Tá bom? E por fim, gente, aqui não tem muito o que explicar, tanto que o slide só tem essa imagem. Formiga. Se tem mel, se tem pólen, né, é alimento, tem formiga. Formiga gosta de qualquer coisa, né? Ela vai atrás de qualquer coisa. E aí, se vocês observarem, eu vou dar aqui uma ampliada na imagem. Esse aqui é um piquete, né? É um piquete onde foi colocada a caixa em cima, né? Colocada aqui a proteção com uma telha brasilite para proteger contra sol e chuva, né? Um peso para o vento não levar essa brasilite. Ela está em cima de um cavalete, tá? Se vocês notarem, o cavalete ele está pintado de óleo queimado. Esse óleo queimado é o que vai impedir, né? Ou vai evitar a subida dessas formigas, né? Mas se tiver alguma que for mais resistente, ainda tem uma segunda proteção, que é um pedaço de espuma que ele é amarrado a meia altura ali dessa sustentação, e ele é encharcado também com o óleo queimado. Justamente isso evita a subida, né? As formigas elas podem até chegar mais ou menos até aqui, mas daqui elas não vão passar, tá? Desse pedaço aí de estopa, desse pedaço de espuma encharcado com óleo queimado, ela não passa. Porque quando as formigas conseguem chegar aí até o, o interior dessa caixa, a briga come solta, tá? E assim, apesar das abelhas terem condições de se defender de um ataque de formigas, elas saem bastante exaustas, elas saem bastante cansadas dessa proteção. E isso prejudica as outras atividades que elas têm que fazer lá dentro da, da colônia, tá? Aí sempre tomar cuidado também se você for colocar sua caixa embaixo de árvore, que os galhos não encostem nessa árvore, né? Que as folhas não encostem nessa árvore. Então tem que ser um espaço livre para que as formigas não tenham como acessar por cima e nem tenham como acessar por baixo através dessa pintura aí com óleo queimado, tá bom? Existem outros, gente, inimigos naturais das abelhas sem ferrão. Por exemplo, calango. Tem calango aqui na nossa região? Tem, professor. Pois é, são outros inimigos aí também que podem tamanduás, alguns, enfim, alguns outros animais aí com que têm uma certa importância, mas os dois principais são realmente a formiga e os forídeos, que é o principal, são os forídeos, que é o principal inimigo das abelhas sem ferrão, tá bom?